Não desista agora, talvez você esteja mais perto do que imagine. Talvez você esteja pensando em desistir. Talvez você tenha orado tantas vezes pelas mesmas coisas que já não consegue mais acreditar que vai acontecer. Você começou com fé, esperou, continuou orando, continuou acreditando, mas o tempo passou e nada mudou. E então surge aquela pergunta silenciosa: será que Deus realmente vai fazer? Hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar a maneira como você enxerga a espera, porque muitas vezes o maior perigo não é a dificuldade, é desistir quando você está mais perto do que imagina. Existem pessoas que desistiram um dia antes da resposta, existem sonhos abandonados quando falta apenas mais um passo, e talvez você esteja exatamente no mesmo momento. Por isso, antes de você desistir, eu quero que você conheça algumas histórias de pessoas que tiveram motivos suficientes para parar, mas decidiram continuar. Stephen Hawking foi diagnosticado ainda jovem com uma doença degenerativa que mudou completamente a sua vida aos 21 anos. Ele poderia ter olhado para aquela situação e pensado: acabou, não existe mais um futuro para mim. Mas ele continuou estudando, continuou pesquisando, continuou compartilhando o seu conhecimento. Anos depois enfrentou uma pneumonia que ele foi levado ao coma. Durante o tratamento ele perdeu a capacidade de falar. A vida parecia ter tirado dele mais uma coisa, mas ele não parou. O mundo continuou ouvindo a sua voz, mesmo quando ele já não podia falar como antes. Agora pense por um instante: o que está fazendo você parar? É uma porta fechada? É uma oração que ainda não foi respondida? É uma decepção? Ou uma palavra que alguém disse sobre você? Talvez você esteja olhando para aquilo que perdeu e pensando que não pode mais continuar. Mas talvez Deus esteja olhando para aquilo que ainda pode nascer da sua história. E não foi diferente com Martin Luther King Jr. Ele carregava um sonho: ver uma sociedade livre da segregação racial. Ele sabia que estava enfrentando algo muito maior do que ele, e mesmo assim continuou. Seu caminho terminou de forma trágica, mas o seu sonho não morreu com ele. Suas palavras de luta e a sua mensagem continuam. E aqui está a verdade que você precisa guardar: você pode não viver para ver tudo aquilo que começou, mas isso não significa que aquilo que Deus colocou em você não terá um propósito. Então eu te pergunto novamente: o que está fazendo você parar? Porque toda a dificuldade que você está enfrentando hoje não significa o fim da sua história, talvez seja apenas uma parte da sua história. Existe uma coisa que pode destruir a sua fé lentamente e se chama espera. Quando pedimos algo a Deus, queremos uma resposta rápida, mas Deus não trabalha limitado pelas nossas ansiedades. A Bíblia nos ensina que existe um tempo determinado para todas as coisas. O problema é que nós queremos controlar o relógio. Queremos dizer: Deus, eu te dei até sexta-feira, mas Deus não trabalha segundo o nosso calendário. E existe uma história muito interessante contada em uma pregação do pastor Josué Brandão. Ele chegou num lugar para ministrar a palavra na igreja, e lá, chegando lá, tinha uma faixa muito grande: queremos 90 almas. Naquela noite ele pregou, o fogo desceu, mas apenas 2 pessoas aceitaram a Jesus durante o apelo, mas a meta era 90 almas. E alguém ainda chegou no pastor no final do culto e ainda fez questão de lembrar: pastor, ainda falta 88, hein? Imagina só a pressão que o pastor estava sentindo, olhar para uma promessa, um objetivo e perceber que ainda está longe do resultado. Parece que é impossível chegar lá. No dia seguinte, o pastor Josué Brandão chegou no pastor líder da igreja e falou: será que não era melhor tirar aquela faixa lá não? Pastor: não, deixa aí, é só uma questão de fé, pode deixar aí. O pastor Josué Brandão falou: Jesus, me surpreenda, por favor. E agora preste atenção no que aconteceu. Naquele mesmo dia, chegou tanta gente na igreja, mas tanta gente, que a igreja não suportava a quantidade de pessoas. Eles atravessaram um caminhão na rua
para travar o trânsito e encheu aquelas pessoas, a rua praticamente inteira, e o culto foi maravilhosamente bem. E naquela noite, durante o apelo, 163 pessoas entregaram as suas vidas para Jesus. E depois, na oração final, ainda teve mais 53 pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Agora volte comigo no começo. No primeiro culto, apenas 2 pessoas. No culto de domingo depois, 163 pessoas. Agora, sabe o que isso ensina? Que 2 pessoas não significa que Deus não estava lá, que Deus tinha faltado aquele culto. Era apenas um começo. Talvez você esteja olhando para os seus 2 e se esquecendo do que Deus conhece os seus 163. Talvez você está olhando para o pouco que está acontecendo e pensando, não vale a pena continuar. Mas quem diz que a história terminou? Não confunda o tamanho do seu começo com o tamanho do seu propósito. A semente é pequena, mas o que existe dentro dela é muito maior do que aquilo que os seus olhos conseguem enxergar. Então, o que você faz quando a promessa não chega? Primeiro, continue crendo na promessa de Deus. Se Deus colocou uma promessa verdadeira no seu coração, não permite que a derrota faça você esquecer daquilo que Ele falou. Segundo, continue acreditando na capacidade de Deus, porque uma coisa é acreditar que Deus pode, outra coisa é continuar crendo quando tudo ao seu redor parece dizer que não pode acontecer e que não vai acontecer. É nesse momento que a sua fé é provada. Não quando tudo está dando certo, mas quando você olha para a situação e diz, mesmo sem entender, eu ainda confio em Deus. E terceiro, permaneça firme na palavra. Jesus contou uma história de um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Então veio o vento, veio a tempestade, veio a enchente, mas a casa permaneceu. Sabe por quê? Porque ela estava firmada na base, na rocha, e não podia ser facilmente destruída. Talvez você esteja passando por uma tempestade agora, talvez o vento esteja forte, querendo te derrubar a sua fé, mas não abandone a palavra, não abandone a oração, não abandone aquilo que Deus colocou no seu coração. Permaneça, porque existe uma batalha que você não vence correndo, você vence permanecendo e confiando no Senhor. Talvez você tenha começado este vídeo pensando em desistir, talvez você tenha dito, eu já tentei demais, eu já esperei demais, eu já orei demais. Mas e se você estivesse apenas no meio da história, e se aquilo que você chama de derrota for na verdade Deus trabalhando em algo que você ainda não consegue enxergar? Não estou aqui dizendo que seus desejos serão realizados exatamente como você imaginou, porque Deus continua sendo Deus. Ele conhece o seu futuro, ele conhece o que é melhor para você, mas uma coisa é certa, a demora não significa que Deus perdeu o controle. Continue crendo, continue orando, continue obedecendo, continue firme, porque talvez você esteja olhando para uma porta fechada, quando Deus está preparando algo maior que você não consegue ver e nem imaginar. Talvez hoje você esteja vendo apenas uma pessoa, mas Deus pode estar preparando centenas de pessoas. Como eu falei naquele testemunho, talvez hoje você está vendo apenas 2 pessoas, mas Deus está preparando 163. Talvez você esteja olhando para uma pequena semente, mas Deus já conhece a árvore. Talvez a sua maior vitória não esteja tão distante quanto você imagina. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários, eu não vou desistir. E essa seja a sua declaração de hoje. E se você conhece alguém que está pensando em desistir, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes tudo que alguém precisa para continuar é ouvir a palavra no momento certo. Então compartilhe com essa pessoa, se inscreva aqui no canal, deixe seus pedidos de oração no comentário que estarei orando. E aqui é Jean Ferreira, fortalecendo a sua fé em tempos difíceis.